Aula 1.0, Lógica Matemática, Noções Básicas, parte 1. Lógica Matemática, Noções Básicas. A lógica matemática baseia em dois princípios. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição significa que não podemos dizer ao mesmo tempo que uma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso não acontece. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Não pode ocorrer as duas situações ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído, porque só existem essas duas possibilidades. A proposição ou é falsa ou é verdadeira. Não existe uma terceira possibilidade. O que é valor lógico? O valor lógico de uma proposição é o valor de verdade da proposição ou o seu valor de falsidade. Lembrando aí que toda proposição tem um e um só valor verdade, um e um só valor de falsidade. As proposições dividem-se em simples e composta. Simples, quando não apresenta nenhuma outra proposição como parte integrante da mesma. E composta, como a própria palavra diz, é formada pela combinação de duas ou mais proposições. Em geral, essas proposições são ligadas por um conectivo. Nós lembramos lá do português. Nas proposições simples, nós apresentamos aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, Jair Campos não é alto, é uma proposição simples. 2 é um número par, também é uma proposição simples. Na proposição composta, também apresentamos dois exemplos. Jair não é alto ou 2 é um número par. Jair é professor de matemática e não dá aula de graça. São exemplos de proposições compostas. Como falamos no vídeo anterior, os conectivos que são utilizados para ligar duas proposições. São eles o e, o ou, se então ou implica, e o se somente se, cujos símbolos estão aqui representados. Para fazer avaliação de uma proposição, é bastante prático usar a tabela verdade, os resultados lógicos de uma posição através de uma tabela verdade. Tabela verdade consiste em você escrever numa tabela os resultados possíveis para um ou mais proposições. No caso aqui da posição, se for só a proposição P, nós temos dois valores verdade. Para uma posição P, ela só tem dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Mas se nós temos duas proposições, no caso aqui a proposição P e a proposição Q, então nós vamos ter 4 resultados possíveis, porque nós temos aqui arranjar, seria arranjos de dois elementos, VF, dois elementos tomados 2 a 2, arranjo com repetição de 2, 2 a 2 é 4. Se fosse 3 proposições, seria arranjo de falso verdadeiro, 2 elementos tomados 3 a 3. Aí teríamos 8 resultados, e assim sucessivamente. Então, os possíveis resultados para essas duas proposições são VV, VF, FV, FF. Um modo interessante de verificar se essa tabela está correta, verificar se na linha anterior não repetiu nenhum desses valores. Se não repetiu, está correto. Negação de uma proposição, indicamos por til antes do P. Se a proposição é P, til P é a negação de P. E óbvio, se P é verdade, a negação de P é a falsidade. Se P é falso, a negação da falsidade é a verdade. Lê-se não P, não é verdade que P, não sucede P. Um exemplo, Jair é professor, uma posição verdadeira. A negação
tio P, Jair não é professor. Lógico, se P é verdadeira, a outra é falsa. A negação de verdadeiro é falso. Conjunção E. A conjunção E representa a conjunção de duas proposições, ou liga duas proposições, P e Q ou P mais Q. A tabela verdade para a proposição P e Q é obtida através da tabela simples dos resultados possíveis para a proposição simples P, a proposição simples Q, conforme vimos na tabela anterior. São duas proposições, 2 elevado a 2, 4 resultados, sempre repetindo o mesmo, VV, FV, VF e FF. E vamos analisar o valor lógico de P e Q. Lógico que, através do exemplo aqui dado, né, Carlos é médico e Jair é professor. Então, a proposição P, Carlos é médico. Proposição Q, Jair é professor. Nós temos valores lógicos de cada uma delas. Então, o valor lógico de P e Q, basta você lembrar que, para que a conjunção P e Q seja verdadeira, é necessário que as duas proposições sejam verdadeiras. Então, se Carlos é médico e Jair é professor, se Carlos é médico é verdadeiro, Jair é professor é verdadeiro, então P e Q é verdadeiro. E basta que uma dessas proposições seja falsa, ou Carlos é médico é falso, ou Jair é professor é falso, para que a proposição P e Q seja falso. Então, o conectivo E junta proposições nas quais somente resultados em verdadeiro se todos os valores forem verdadeiros. A junção P e Q é verdadeiro se os resultados P e Q forem verdadeiros. Caso contrário, a junção P e Q vai ser sempre falsa. Disjunção ou P ou Q. Dado duas proposições simples, P e Q, a junção, a disjunção P ou Q, disjunção, porque separou, né? P e Q, é P ou Q. Então, nós temos o conectivo ou, ligando essas duas proposições. Nós já vimos que na posição P, posição Q, já temos os resultados das tabelas anteriores, é a mesma coisa, VV, VF, VF, FF. 2 elevado a 2, que é 4 resultados possíveis. E vamos ver que através do conectivo ou, vai ser verdadeiro se pelo menos um dos resultados para a proposição P ou Q for verdadeiro. Se os dois for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se um for verdadeiro, vai ser verdadeiro, em qualquer ordem. Mas se os dois só vai ser falso se os dois forem falsos. Então, nós temos aqui alguns exemplos ilustrativos. O número 17 é primo, é verdade. Brasília é a capital do Brasil, é verdade. Então, a disjunção P ou Q, o número 17 é primo, ou Brasília é a capital do Brasil, também é uma proposição verdadeira. Da mesma forma, o exemplo 2. O número 9 é um número par. É falso. Eu estou falando verdade. O número 9 não é par. Eu estou falando uma verdade. O dobro de 50 é 100. Então, a disjunção das duas vai ser uma verdade. Porque eu estou falando verdade aqui, estou falando verdade aqui. Então, eu estou falando verdade. 9 menor do que 6. Estou falando verdade. 3 é par. Estou falando verdade. As duas proposições são falsas. Se as duas proposições são falsas, a junção das duas, eu estou juntando uma coisa falsa com uma coisa falsa, então estou juntando duas coisas falsas. Exemplo 4. 2 é par, é verdadeiro. O céu é rosa, é falso. Mas eu estou falando verdade. Então a disjunção das duas é uma verdade. Na próxima aula, vamos ver a parte 2. Não percam.